Seja bem-vindo a mais um programa Análise Tática. Obrigado pela sua companhia. Siga chamando os amigos para se inscreverem no nosso canal, dar likes, para que a gente possa sempre trazer um conteúdo de qualidade. O entrevistado desta edição, ele tem uma história marcante no futsal. Mas aí, quando foi ser técnico nos gramados, estourou de vez, passou por grandes clubes do futebol brasileiro, Flamengo, Vasco da Gama, atualmente está no clube da Estrela Solitária. Conheça um pouco mais do nosso convidado. Zé Ricardo Manarino. Tudo bem, Felipe? Zé Ricardo, seja bem-vindo, Zé. Prazer ter você com a gente aqui. Prazer é meu poder estar falando contigo aí, com meu amigo Caio. Fomos Grande adversários Zé. por muitas vezes na base e é um prazer aqui trocar essa experiência com vocês. A gente brinca que o programa Análise Tática, ele está aberto para entrevistados de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Ele já tem um formato que vocês aí do outro lado estão adaptados, que geralmente sou eu batendo papo com o entrevistado e depois o Caio Couto vem na prancheta. Só que quando existem as chamadas entrevistas de oportunidade, que o Zé, por exemplo, vem ao nosso encontro, está aqui onde é a nossa base, porque ele vai trabalhar por aqui, então criamos um cenário diferente. Caio Couto e eu vamos entrevistar aqui. Vai ter a prancheta também. Mas, Caio, eu vou dar até para você essa passagem aí. Faça a primeira pergunta para o Zé Ricardo, então dê as boas-vindas para ele. Claro, é um prazer estar com o Zé, já tem tempo que não o vejo. E primeiro, dar os parabéns pelo sucesso. Para quem já acompanhava o seu trabalho, que é o torcedor de uma maneira geral, lógico que só conhece quem está no futebol profissional. Então quem já milita na base, ou conhecia você lá no futsal, já enxergava em você um profissional capaz, e tudo que você está colhendo hoje nada mais é do que a tua capacidade e o teu caráter. Então, antes de mais nada, cara, de coração, meus parabéns aqui para você. E eu quero, o Felipe abriu para mim, ele que é o entrevistador, mas vamos lá. Já vou começar a fazer umas perguntas para o meu amigo Zé Ricardo. Zé, passa para o torcedor de uma maneira geral, qual seria o seu perfil? Qual é a escola do Zé Ricardo? A gente sabe que o treinador, lógico, ele tem que mudar o seu estilo de jogo de acordo com o que ele tem de mãos, com os seus jogadores. Mas o que o Zé Ricardo, profissional de futebol, entende como um jogo bem jogado? Olha, Caio, como você falou, a gente tem que se adaptar bastante, os nossos elencos, Agora mesmo no Botafogo, a gente percebe mesmo com essa boa performance recente, A gente teve um pouquinho de dificuldade até encontrar a nossa melhor forma de jogar, até porque também o Campeonato Brasileiro, difícil como quando eu cheguei a gente ainda participava da Sul-Americana, então muitos jogos em sequência, as contusões elas acontecem, a gente teve que ir se adaptando, parece que agora a gente encontrou uma forma nessa reta final. Mas eu me defino como um treinador que gosta que as suas equipes joguem o futebol bem jogado, com a bola no pé, com o jogo mais apoiado. A gente sabe que é muito difícil no dia a dia, porque as equipes hoje, a maioria delas faz uma marcação muito forte, por isso exige treinamento e tempo até que o seu elenco consiga entender as suas ideias e você passar pelas fases naturais de desenvolvimento da equipe. Por isso a importância, tanto que a gente bate, que o trabalho tem que ser avaliado num período considerável de tempo, Ô Zé, você teve aí uma boa parte da tua carreira, no futsal. O quanto que isso você conseguiu levar para o campo para poder utilizar, até em cima do que o Caio te perguntou? Eu sou apaixonado pelo futsal, sempre que eu posso eu estou acompanhando pela TV, a Liga Nacional, e quando também lá tem alguns jogos no Rio de Janeiro. Infelizmente, no momento agora, o estado passa por um problema sério, a gente não tem equipes muito fortes, nem que disputem a Liga Nacional, mas fico pela TV acompanhando. Eu acho que o futebol de campo ele caminha cada vez mais para muitas características que o futsal ela tem e exige, Que é o futebol em velocidade, futebol de precisão, um futsal de muita movimentação, de ocupação de espaços, tomadas de decisões cada vez mais rápidas. Então a gente acredita que tem muita coisa a ver, e a minha experiência certamente traz alguma condição para que a gente possa passar isso para os atletas. Se a gente for ver bem, dentro do campo a gente tem várias quadras de futsal onde naquele setor do campo você exige uma movimentação de 4 contra 4, de 4 contra 3. Então a gente acredita que isso aí traz, não só para mim, para aqueles que
que aprofunda os seus estudos no futebol de campo, uma similaridade com o esporte de quadra. Ô Zé, você falou há pouco, né, disso aí, dessa tua forma de enxergar o jogo, de como você vê o futebol. Mas a gente sabe, né, o quanto o treinador numa equipe profissional é cobrado, seja pela mídia, seja pela torcida, até principalmente pelos seus próprios dirigentes, daquele resultado imediato. Eu te faço a pergunta, talvez esse imediatismo faça com que os treinadores mesmo brasileiros, de uma maneira geral, eles utilizem como uma autodefesa, né, o jogar de uma forma, né, mais defensiva, né, dando um pouco mais a bola para o adversário, e aí a gente de repente começa a se afastar um pouco da característica do futebol brasileiro? Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. Isso ainda vai demorar um pouco para ser mudado aqui no Brasil, que é um país ainda que cobra muito o resultado. E certamente, por exemplo, nós do Botafogo, nessas últimas rodadas que vencemos, se eu não me engano, só contra a Chapecoense tivemos mais posse de bola. Não tivemos mais posse de bola nem contra o Corinthians, nem contra o Flamengo, nem contra o Inter. Muito o porquê também conseguimos uma vantagem um pouco mais cedo, muito pela qualidade dos adversários que enfrentamos, mas também certamente num determinado momento do jogo, não só os jogadores, a torcida, nós, comissão técnica, entendemos que o resultado naquele momento é importante, até porque o Botafogo passava por uma situação que estava numa condição mais baixa da tabela, a gente precisava defender o resultado. Mas eu acho que é uma conjunção de fatores que vai levar ao desenvolvimento no nível que nós todos queremos, né, do futebol brasileiro. Né? Passa uma consideração comissão técnica, atleta, torcedores, imprensa, dirigentes, que entendam que só mesmo a continuidade, continuar dando trabalho por um longo tempo pode dar uma consequência como um futebol com mais confiança, com melhor desenvolvimento. Tendo em vista aí que a gente tem hoje no Brasil os únicos trabalhos de continuidade aí do Mano Menezes e do Renato Gaúcho, né? Não à toa são 2 trabalhos de excelência. Pergunta de advogado do diabo, né? A vida de técnico, ela é de muita injustiça por todo esse cenário que o Caio já conhece por ser um técnico também, e você que hoje está militando no mundo profissional, tem muitas injustiças? Eu não sei se a palavra certa é injustiça, mas a pressão é muito grande, né? A pressão é muito grande. O futebol, ele te exige praticamente 100% do seu tempo, né? Quando você não está pensando no futsal, você deve estar dormindo, no máximo. E, no mínimo, desculpa. Mas eu acho que, como a gente tem essa cultura do resultado, muitas das vezes o enxergar o trabalho que está sendo desenvolvido, ele fica meio que de lado, né? Então, o que a gente precisa, como eu falei, é a gente ter uma conscientização maior, e nesse ponto aí eu tenho que até dar os parabéns aí à direção do Botafogo, que tem desde o início, mesmo os resultados não acontecendo no início, tem fortalecido o nosso trabalho, tem dado apoio para que a gente continuasse, seguisse as nossas convicções, que no momento os resultados começariam a aparecer, né? Mas de uma forma geral não é assim que acontece. E a gente tem que aprender. E apesar de pouco tempo, 2 anos e pouco no profissional, eu já aprendi que isso aí faz parte e que a gente não tem que se sentir o melhor quando a gente está numa sequência positiva e nem sentir o pior quando a gente está perdendo. A gente tentar manter o equilíbrio para a gente poder ter serenidade e conseguir enxergar o trabalho para frente. Zé, aproveitando essa tua resposta, você falou do início, né, com resultados não tão positivos à frente do Botafogo e depois um crescimento. Seria então, nesse momento, primeiro, uma visão do profissional Zé Ricardo no que ele entende de jogo e o perfil do grupo de atletas que ele pegou, e por outro lado, você já enxergando também, que eu entendo como um grande problema do futebol brasileiro, é a gestão, né? Não é dentro das 4 linhas, a gente tem profissionais qualificados, então você já consegue enxergar no Botafogo profissionais na área de gestão com uma visão mais ampla do negócio de futebol. Nesse ponto específico do Botafogo, eu acredito que nós temos excelentes profissionais, não só fora de campo. A gente tem uma comissão técnica jovem, praticamente toda ela formada dentro do Botafogo, mas extremamente competente, com muita vontade de trabalhar. Então isso ajudou bastante. Nós lá dentro, lógico, eu como o cabeça da comissão técnica, o tempo todo buscando reforços positivos, indo em todos os setores do futebol e tentando mostrar para eles que era importante a participação deles. O jogador que está no DM, a gente o tempo todo normalmente é um jogador que está um pouco mais chateado, triste porque não está jogando, então as lamúrias são
são constantes ou mais normais, e a gente o tempo todo fala com o cara que você é importante, que você vai ser positivo. Trabalho psicológico. Exatamente. Então acho que é um conjunto de fatores e a gente entende que isso aí ajuda pra caramba. Sobre o que você falou de gestão, eu acho que, penso que os novos gestores também já têm uma visão um pouquinho diferenciada. Logicamente que se o resultado não acontece, ele fica muito pressionado. Mas eu já vejo um movimento, até pelos cursos de gestões que a gente vê aí do esporte que estão sendo mais desenvolvidos aí pelo Brasil, que os profissionais que estão sendo formados estão entendendo que sem tempo, sem uma estrutura, sem condições de trabalho, fica muito difícil de você apresentar resultado. E o Campeonato Brasileiro começa por 20, um apenas vai ganhar. Então a gente também tem que ter essa noção, né? Aonde que o seu clube, o nível de investimento do seu clube, em que lugar que ele teoricamente se colocaria numa escala de estrutura, de condição. Logicamente que as coisas, o improvável também acontece, mas de uma forma geral a gente tem que saber, né? Cada clube tem que saber onde se pode chegar. Zé Ricardo, técnico do Botafogo. O programa Análise Tática recebendo esse convidado de peso. Vamos fazer uma rápida pausa. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, esse é o programa Análise Tática, participação do nosso parceiro Zé. Zé, brigadão, viu? Mais uma vez aí. Tamo junto. Ô Zé, dentro dessa tua carreira, a base ela foi muito importante, as categorias de base, você como treinador no Flamengo tem uma longa e rica história. E conta pra gente essa história de que você recusou a seleção brasileira, Zé. Felipe, isso aí foi em 2014, né? Eu tinha acabado de receber uma promoção lá no Flamengo, eu estava no Sub-15, e aí houve uma mudança na categoria Sub-20, o Carlos Noval, que hoje é o diretor da base, né, do profissional, perdão, na época era da base, ele me fez o convite, né, até porque o treinador da Sub-17, ele queria voltar a ser auxiliar, inclusive foi meu auxiliar, e ele me perguntou se eu queria ser o treinador da Sub-20, e eu, logicamente, aceitei, e a gente começou um trabalho, eu fiquei muito animado com o início do trabalho, né. E acho que 15, 20 dias depois veio o convite da CBF através do Erasmo Damiani, que era o coordenador da base na CBF, para a gente dirigir a Sub-15. E realmente eu pedi para ele 2 dias para pensar, foi uma decisão dificílima, porque Cabeça ficou em parafuso, não? Sem dúvida, dirigir, representar o seu país é sem dúvida um dos sonhos que todos nós profissionais temos. Mas eu estava muito feliz no Flamengo, naquela situação de ter acabado de subir, e eu vi uma perspectiva muito boa para frente, né? Tinha um grupo talentoso na frente, o professor Muricy Ramalho no profissional, que já tinha sinalizado a gente trabalhar próximos, então também para mim era uma satisfação muito grande trabalhar próximo ao Muricy Ramalho. E foi isso que aconteceu. Eu acabei, depois de 2 dias, me desculpando com o Erasmo Damiani e continuando no clube. E as coisas aconteceram. Não se arrependeu? Hoje eu acredito ter tomado a decisão, apesar de um momento muito difícil, né? Tomara que um dia eu possa ter o prazer e ter o merecimento de ser novamente convidado pela CBF em algum cargo, vai ser importante também. Caio Couto, você com certeza deve ter perguntas da base para fazer. Sim. A gente falando de base agora, Zé, a história do futebol brasileiro ela se desenvolve em cima, de uma certa forma, do talento individual. A gente sabe que, né, claro, né, os técnicos vêm estudando bastante, né, cada vez mais as equipes bem montadas, tanto na sua organização defensiva como na fase ofensiva do jogo, mas, né, existe as formas de você quebrar as linhas adversárias, seja da maneira coletiva, né, através do treinamento, seja através do talento individual, um drible, né, um passe em profundidade, quebrando entre linhas. Como é que você enxerga hoje o trabalho de base no Brasil? Eu quero lembrar, me estendendo, me perdoe, que o Guardiola, né, numa das célebres declarações dele, ele deixa claro que ele,
ele como uma referência hoje de um futebol bem jogado, de posse de bola, né, que ele se inspira no brasileiro lá atrás, ele via jogar. Como é que você hoje vê, né, os novos frutos vindo da base do Brasil? Como é que você enxerga esse trabalho? O Brasil está se assemelhando muito ao trabalho que o europeu faz? É necessário um equilíbrio? Está bom do jeito que está? Ou ainda está muito antiquado, apenas trabalhos analíticos? Como é que você enxerga isso de uma maneira geral, Zé? Que é importante a tua posição, que é um cara que veio da base e hoje já está aí no futebol profissional com uma grande carreira. Bom, Caio, eu acho que é importante deixar claro que o talento brasileiro, ele, independente de qual estágio estejamos aqui no desenvolvimento das categorias de base, ele vai ser sempre muito vistoso, né? Basta você pegar a última rodada da Champions, né? A gente tinha 45 brasileiros disputando a última rodada em todas as equipes. 45 brasileiros. Se eu não me engano, 27 franceses, que é o atual campeão do mundo. Então, quer dizer, o talento nós temos. Fazem parte dos principais clubes da Europa, que hoje é, sem dúvida nenhuma, o maior centro de desenvolvimento de futebol. Eu acho que o grande problema da base, assim, não sei se é um problema, passa também até por aquela necessidade de você mostrar o resultado, que também acontece em escala menor, mas acontece também na base. Mas o grande problema é a gente querer desenvolver as nossas equipes com foco apenas no coletivo. Eu acho que na base o desenvolvimento tem que ser no atleta, individual. Focar os seus esforços para desenvolver, lógico, a sua equipe, que ela seja uma equipe organizada, mas que você faça o desenvolvimento do atleta. Lógico que a gente sabe também que a diminuição dos espaços públicos para desenvolver aquele futebol moleque diminuíram. Então, certamente, algumas das formas de substituir esses espaços que hoje nós não temos nas ruas, nas praças, são nas escolinhas e nos próprios clubes, nas suas categorias menores. A partir daí, eu acredito que se a gente voltar a ter o foco no atleta, voltar a desenvolver as deficiências e as características do atleta, o brasileiro vai continuar sendo talvez o principal, se não o principal, um dos principais protagonistas do futebol mundial. Importante até então frisar o que está falando. Então, na tua visão, a gente está olhando muito na base para o tático, para o todo, e deveria ter um carinho maior para a lapidação, para a parte técnica do atleta. Eu acho que a tática é importante, talvez seja o núcleo central do desenvolvimento do jogo. Talvez não, é o núcleo central para desenvolver o jogo. Através do desequilíbrio tático você gera o desequilíbrio técnico. E isso o brasileiro é praticamente incomparável, né? Tendo em vista esses números que a gente passou aí para vocês. Mas eu acredito que já há na base, desde que eu saí, em 2016, um grupo de treinadores muito inteligentes, profissionais e atentos a essa questão da parte tática, né? Muito. Então hoje você pega um treinador de 20 e poucos anos, 30 anos, você vai conversar sobre futebol com ele e te dá uma aula. Isso aí em vários locais, né? Basicamente todas as equipes de camisa, da Série A, Série B e até de Série C, têm profissionais muito bem formados, até porque os cursos também vêm se desenvolvendo através do que se tem mais moderno. A informação hoje ela está aí disponível para todo mundo, e eu acho que temos profissionais muito bem formados, estão sendo muito bem formados. E, logicamente que agora é tentar poder passar isso para o campo, que eu acho que é uma consequência natural, mas nunca esquecendo o foco individual para desenvolvimento do atleta, para que ele possa fazer essa tática se desenvolver cada vez melhor. Ô Zé, você falou 2 anos e meio no profissional, né? Isso. Faz pouco tempo, né? Se não parar pra pensar. Eu lembro que eu te entrevistei às vezes na base do Flamengo, algumas oportunidades, e parece ter tanto tempo e não é bem assim. Você é da nova safra, você é da nova geração de técnicos que o futebol brasileiro hoje. E existia sempre uma discussão, vem existindo aí essa discussão. O futebol brasileiro merece essa renovação, é uma renovação que tem que vir com a nova safra, os, entre aspas, velhinhos não tem mais espaço. Como é que você está avaliando isso hoje? Diga, Caio. Posso complementar? Claro. E a questão do ex-atleta e professor de educação física. Eu acho isso uma tremenda besteira. Eu acho que todos nós temos muito e devemos muito aos nossos treinadores que estão mais tempo no cargo, né? Hoje a gente tem aí um virtual campeão brasileiro, que é o Palmeiras, com o Filipão, que acabou de completar 70 anos.
Renato Gaúcho, Mano Menezes, são treinadores que a gente admira. Eu fico nervoso, né? Quando a gente vai jogar contra uma equipe dessa, tem aquele momento de cumprimentar. É um nervosismo com prazer de cumprimentar esses Como se fosse fãs, é isso? Não tem a menor Encontrou um dúvida. Felipão pela frente. Paulo Autuori, Abel Braga, são profissionais que a gente um dia quer estar um pedacinho aonde eles estiveram e onde eles chegaram, né? Mas certamente, acho que o nível de desenvolvimento de profissões na sociedade, você tem a renovação. Então, e isso não tem nada a ver com qualidade, capacidade, tem a ver com uma tendência natural. Então, acho que tem espaço para todo mundo, é questão de se preparar, questão de estar pronto ali, questão também um pouquinho de sorte. No meu caso, teve uma coincidência que para o professor Muricy foi ruim, para mim acabou se mostrando uma oportunidade. Eu estava extremamente entusiasmado com a possibilidade que o Flamengo tinha me dado de poder trabalhar ao lado do Muricy, e essa era a nossa ideia, trabalhar mais um ano nos juniores, disputar mais uma Copa São Paulo e depois ficar, nos 2 últimos anos de contrato do Muricy, ficar ao lado dele. Pô, eu já estava extremamente feliz com aquilo, e as coisas acabaram acontecendo. Então, o fator sorte também acabou acontecendo ali. Mas isso eu acho uma questão que a gente não precisa nem levar. Eu acho que o treinador brasileiro é um treinador versátil, criativo, e que está extremamente preparado para enfrentar essas condições, que seja também, daqui a pouco, se Deus quiser, com a equivalência dos cursos que a gente está esperando tanto da CBF com a FIFA, né? Para a UEFA, através da FIFA, para que a gente possa também mostrar o talento do treinador brasileiro, não só o jogador, mas o talento do treinador brasileiro fora do Brasil também. Antes de eu passar o meu bastão pro Caio Couto, que aí vocês vão vir com a prancheta, é uma conversa só entre vocês, porque eu não manjo nada, eu sou só aqueles intrometidos, jornalista intrometido, né? Só diz que manja de futebol, discute e tudo mais. Minha última pergunta para passar esse bastão. Você tem dupla cidadania? Tenho dupla cidadania, eu sou filho de italiano e lá para os meus 15 para 16 anos eu comecei a entrar com o processo, né, de dupla, consegui. Hoje meu filho já é italiano. Você chegou a trabalhar lá na Itália? Trabalhei um ano com futsal, ainda na temporada 2005-2006. Foi muito legal, uma experiência de vida maravilhosa. Já era recém-casado, mas minha esposa ficou aqui. Morei sozinho lá, depois de um tempo morei com alguns atletas brasileiros também que jogavam na minha equipe. Eu tenho certeza absoluta que foi uma etapa da minha vida que me preparou ainda mais para o futuro. Zé Ricardo, esse é o nosso convidado aqui do programa Análise Tática. Agora eu saio de cena. Caio Couto, Zé Ricardo vão para a prancheta. Vão discutir alguma coisa de tática que tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos lá, com o Caio Analisa. Estamos de volta com o programa Análise Tática, com uma referência hoje no futebol brasileiro, o amigo Zé Ricardo. Prazer estar falando contigo novamente. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Obrigado. Zé, diversos são os trabalhos que você apresentou aí de qualidade, seja agora no futebol profissional, no Flamengo naquele momento com uma equipe muito envolvente, a sua passagem no Vasco fazendo aquela arrancada, chegando à pré-Libertadores, e com o próprio Botafogo, né, chegando no meio do percurso e fazendo a equipe se transformar e tendo um bom final aí no Campeonato Brasileiro. Mas eu queria falar contigo, recordar uma campanha sua, ainda na categoria de base. Na época, Copa São Paulo, Flamengo campeão, né, com aquela tua equipe sub-20, uma equipe que acabou trazendo muitos valores aí para o futebol brasileiro. Queria que você pudesse passar um pouquinho, o que o Zé treinava com aquela equipe, o que você passava, como é que aquela equipe jogava, e passar, lógico, algum desses jogadores aí que hoje são conhecidos aí do torcedor em geral. Então, Caio, em 2016, né, um início bastante promissor para o clube, para a gente também. Uma equipe que a gente já tinha boa parte dela subido da categoria sub-17, muito bem trabalhada por demais profissionais que elas passaram. E a gente chegou à categoria sub-20 para essa Copa São Paulo, sabendo que poderia caminhar bem na competição. Então era uma equipe formada num 4-1-4-1, como a gente viu aqui, que é um modelo de jogo, uma estrutura de jogo que me agrada bastante, acho que é bem flexível. Dentro do jogo você tem umas variáveis que são bem fáceis de compreensão, que ocupa muito bem, na minha visão, o terreno de jogo, né? Então a gente tinha o Thiago goleiro, né? Thiago Enes, Léo Duarte, Denner, Arthur Bonaldo, aqui o Ronaldo, a gente tinha
Matheus Trindade, Paquetá, Cafu, Sávio e Felipe Viseu. Pelos nomes vocês já conheceram alguns bastante, né? Logicamente que você só consegue desenvolver se você tem também as peças para poder fazer com que operacionalize o jogo. Mas era uma equipe que tinha flexibilidade, o Ronaldo é um jogador que se movimenta bastante, tem um poder de ocupação de espaço dos dois lados. E o interessante nessa formação é que tanto o Paquetá, quando descia, tinha capacidade de jogar no segundo volante, tanto que já mostrou isso no profissional, mas também um poder de fogo muito grande. E desse lado, o Matheus Trindade também, quando ele tinha que fazer algum balanço do outro lado, também tinha característica defensiva, mas com muita força de chegada ao ataque, né? Dois pontas que recompunham bem, e também quando a bola tinha no seu ataque, 1 contra 1, capacidade de desenvolver e decidir as jogadas, e um atacante com característica de área mesmo, né, que saía bem da área, finaliza com 2 pés, que é o Felipe Viseu. Então uma equipe equilibrada, nas duas fases, com bola e sem bola, mas também com um talento individual que ajudou a gente a fazer uma campanha maravilhosa, que talvez seja um título muito marcante na minha carreira, que foi onde realmente todos nós acabamos aparecendo, já que a Copa São Paulo, por ser uma única competição, né, não tem mais nada, né, do futebol está todo parado, a gente conseguiu fazer uma grande campanha. José, a título de curiosidade, vamos lá, primeiro, falando de base, você também no futsal ajudou um pouquinho lá na formação de Pedrinho e de Felipe no Vasco, não é isso? Assim que a gente saiu do Vila Isabel, que foi meu primeiro clube como treinador, e saí em 92, né, ainda com 21 anos, eu já tinha parado de jogar futsal, jogava só de forma amadora. Eu tive a possibilidade na equipe que eu comecei a jogar, que é o Vila Isabel, o diretor me chamou para a gente poder montar a nossa equipe. Fizemos uma boa campanha e no ano seguinte, já em 93, o Vasco me convidou para ir para o futsal de lá. Tive a felicidade de receber Pedrinho e Felipe, né, do futebol de campo. A gente conseguiu fazer uma bela competição também. O Pedrinho rapidamente foi içado a equipe titular da categoria e não disputou a competição toda com a gente. Mas o Felipe, um tremendo jogador, certamente daqueles que eu trabalhei, o jogador com a maior qualidade séria que eu vi jogar. Zé, para terminar, você que é um estudioso do futebol, essa última Copa do Mundo, o que mais te agradou? Viu alguma novidade tática? Qual equipe você mais gostou? O que você trouxe de aprendizado para você, Zé Ricardo, desse último Mundial? Bom, acho que equipes muito fortes fisicamente, tecnicamente. A equipe campeã da França, um jogo muito sólido. Não vi nem muitas variações táticas da equipe francesa, mas eu acho que quando ele retorna o Matuidi para jogar pelo lado do campo, ele ganha muita sustentação, principalmente para trabalhar com o Mbappé mais solto pelo lado direito. E por ali a França conseguiu chegar a vitórias de forma bem contundente. Eu acho que foi merecido o título da França, apesar da gente ficar frustrado, que o Brasil também tinha uma possibilidade, a gente enxergava uma possibilidade real de chegar numa final e ser campeã, mas a nível de variação de jogo, assim, a equipe que mais me agradou foi da Bélgica, né? Com equipes mais flexíveis, jogadores mais camaleões, como a gente diz, né? Que podem jogar em 2, 3 posições, né? Tanto que ele mudou para jogar e enfrentar o Brasil e surpreendeu e deu certo. Mas uma equipe com muita qualidade técnica, muito bem treinado, que foi, de uma forma geral, todas as equipes muito organizadas, um jogo com muita verticalidade e equipes fazendo com mais posse de bola para chegar ao gol, quando jogava contra a equipe de marcação baixa. Mais passes trocados para furar a defesa adversária e os gols saindo em transições verticais muito fortes. Então foi, sem dúvida nenhuma, apesar de não ter grande surpresa, mas foi certamente um momento de aprendizado muito legal. Bacana, Zé. Cara, queria agradecer muito a tua presença aqui conosco no programa. Obrigado, Caio. Tá? E que a sua carreira aí, eu tenho certeza que vai continuar prosperando e você consiga, quem sabe, lá na frente, né, voltar a ter uma outra oportunidade na CBF. Pô, Caio, obrigado. Pessoal da Análise Tática aí, foi um prazer, um programa super agradável. Sempre que precisar, estou à disposição. Valeu. Valeu, meu amigo. Obrigado, Caio. Valeu, um grande abraço. E para vocês que nos acompanham, continue curtindo, dando aquele seu like, se inscrevendo. Como eu sempre digo, para que convidados, né, dessa magnitude possam estar aqui conosco. Um grande abraço a todos.